Muito bem, eu sou o Lucas Paulo, minha esposa já me apresentou, e hoje nós estamos dando uma continuidade na série Legado de Fé, uma série especial nesse mês de setembro, em que nós estamos celebrando 10 anos de Igreja United. Nossos apóstolos vieram para o Brasil e em 2014 iniciaram a Igreja United lá no Rio de Janeiro, tendo vindo dos Estados Unidos com um comando do Senhor para alcançar, construir e empoderar nessa nação com a mensagem transformadora de Cristo Jesus. Glória a Deus, porque eu fui alcançado através dessa mensagem. Eu sou muito grato e me sinto um privilegiado também de ter sido enxertado nessa visão da Igreja United. Hoje nós somos 10 campos no Rio de Janeiro. Começamos agora recentemente a Igreja United em campos dos Goitacazes, no interior do Rio. Estamos expandindo essa visão. Nós somos a primeira Igreja United fora do estado do Rio, mas a primeira de muitas outras, não para a nossa própria glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Estamos trabalhando com a ênfase numa comunidade cristocêntrica, para que toda glória e honra seja dada a Ele. Inclusive, essa é a temática dessa noite. Nesse mês de setembro em especial, nós estamos retomando as nossas essências, os nossos pilares como comunidade. E um dos nossos pilares diz que o nosso centro é Cristo. Nós estamos preparando os quadros para colocar ali no mural do nosso hall de entrada. Então você vai ver aqui nesse mural os nossos pilares, não no mural de milagres, mas aqui. Depois que você entra no hall do lado esquerdo, no lugar daquelas luzes ali, entrarão quadros lindos com as afirmações dos nossos 5 pilares na fé. E o terceiro pilar, nós ministramos na primeira e na segunda semana desse mês a respeito dos 2 primeiros. Chegamos a essa terceira então para falar sobre a centralidade de Cristo. E, meus irmãos, é verdade que esse pilar não é apenas um pilar da Igreja United. A visão da Igreja United jamais estará acima da visão de Cristo Jesus, mas a visão da Igreja United existe porque existe uma visão de Cristo Jesus para a sua igreja. Amém? Entendendo isso, nós tomamos como posse daquilo que Jesus tem de expectativa para a sua igreja e comunicamos a essa comunidade local que se reúne como uma expressão da igreja global de Cristo Jesus, que está espalhada pela face da terra. Falar sobre a centralidade de Cristo é algo tão importante, especialmente num tempo onde a sociedade segue uma ideia antropológica, uma sociedade tão humanista, uma sociedade que busca a si mesmo como o centro ou o alvo da sua própria vida. Essa corrente antropológica, que é uma corrente filosófica, coloca o homem no centro de todas as coisas, o homem no centro do universo, como se todas as coisas acontecessem no universo, tendo como foco e objetivo principal o homem. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia afirma em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, por exemplo, que Ele, se referindo ao Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Repita comigo: todas as coisas. Todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo, repita comigo, tudo subsiste, aleluia. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia, aleluia. João no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, Ele existia no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas, repita comigo, todas as coisas. E sem Ele, nada, repita comigo, nada foi criado. Assim como também o profeta Isaías declara no capítulo 9, versículo de número 6, a respeito de um menino que nasceria em Belém. E a respeito desse menino ele diz que o governo estaria sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Esse governante, esse rei dos reis, esse maravilhoso conselheiro, esse Cristo supremo, afirma sobre si em Apocalipse no capítulo 22, ao apóstolo João, versículo 13, ele diz: eu sou
o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus, ele faz questão de afirmar a sua supremacia, sendo o próprio Deus, que não se apegou como ser igual a Deus, como algo que devesse o engrandecer aqui nessa terra. Ser igual a Deus não foi tido como algo que ele devia se apegar. Ele se esvaziou da sua glória, caminhou entre nós, para que nessa caminhada como homem, nós pudéssemos encontrar nele a identificação que nos promove o acesso à obra de reconciliação. Como homem, Deus morreu a morte que nós, homens, merecíamos morrer. E ao termos acesso à obra de Cristo Jesus na cruz, nós nos apropriamos a realidade redentora que Ele proveu. Contudo, irmãos, a Bíblia fala que esse Cristo, Ele morre, Ele ressuscita, Ele vence a morte, Ele está assentado agora mesmo à destra de Deus. A Bíblia também fala que Ele voltará e fala sobre um governo, fala sobre um reino, ao qual este Cristo governará, assentado no trono de Davi. Será um governo literal, Ele é o rei, Ele é o princípio e o fim. Então as Escrituras apontam para Cristo como o objetivo central. Cristo é o centro. E quando nós falamos que Cristo é o centro, ao mesmo tempo nós estamos dizendo que todas as outras coisas não são, inclusive e principalmente nós mesmos. Eu sei que se você faz parte dessa comunidade local, ouvir dizer que Cristo é o centro é algo familiar para você. Talvez esteja na sua boca: Cristo é a razão pela qual nos reunimos, Cristo é o centro de todas as coisas. Mas eu quero hoje trazer um encorajamento para você, para que juntos possamos refletir se de fato aquilo que dizemos ser é na prática. É verdade que se nós não nos atentarmos, cairemos na profecia declarada por Isaías acerca dos fariseus, a respeito de um povo que o adora com os lábios, mas que tem um coração distante dele. Que nessa noite sejamos confrontados pelas verdades bíblicas, para que tenhamos a nossa mente renovada a respeito da centralidade que Cristo ocupa na nossa vida, ou deveria ocupar. Deveria. É por isso que Paulo também afirma aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 2, sobre a necessidade, meus irmãos, de caminharmos com os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque a verdade é que se nós tiramos os olhos dele, embaça tudo. Se tiramos os olhos de Cristo Jesus, já não conseguimos enxergar a vida e coisa alguma a partir da ótica dele. E é exatamente aí que acontece a confusão. Muitas vezes na caminhada com Jesus, somos tentados a entrarmos no automático, somos tentados a nos conformarmos com certos padrões mundanos e humanistas, que inclusive influenciam e diluem a fé de muitos. As questões do nosso tempo, meus irmãos, podem influenciar a nossa fé, se não somos daqueles que buscamos ter uma fé bíblica, que promove uma vida que exala a fé que dizemos ter. E é com base nisso que eu quero hoje conversar com você sobre 4 problemáticas que existem no nosso tempo, que comumente evidenciam uma igreja onde Cristo não é o centro. Obviamente falaremos também do contraponto bíblico, glorioso, que nos ensina a respeito da resposta para cada uma dessas problemáticas. Mas é verdade que ainda que elas influenciem o nosso tempo hoje, elas são muito antigas, muitas presentes inclusive aqui na igreja primitiva. E nessa noite eu quero te encorajar a caminhar com o seu coração aberto, porque uma igreja que tem Cristo como centro é uma igreja livre dessas coisas. Aleluia! E se nós afirmamos que Cristo é o centro da nossa reunião,
também estamos dizendo que Ele é ou deveria ser o centro das nossas vidas. E se Ele é, então essas coisas deveriam ser coisas as quais não são um problema para nós. Amém? Mas ainda que seja, ainda que você perceba nessa noite alguma problemática que talvez esteja te influenciando no tempo presente, que isso chegue como uma luz, que vai trazer revelação e promover libertação. Você está comigo? Então vamos caminhar nisso. No nosso tempo, uma igreja que tem Cristo como centro é uma igreja livre de, número 1, legalismo religioso. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos um apóstolo Paulo muito dedicado em combater o legalismo. Legalismo presente dentro da igreja, ao ser infiltrado por muitos judaizantes que se convertiam ao cristianismo. Vemos, por exemplo, a repreensão do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Quando nós olhamos para Gálatas no capítulo 3, verso de número 1, nós vemos uma repreensão muito dura e séria, mas muito necessária. E se o nosso coração estiver aberto para as repreensões bíblicas para nós, então nós continuaremos em progressão. Não é sobre ser perfeito, é sobre progredir dia após dia. Amém? Perfeito só existe um, mas se Ele está em nós, temos a oportunidade de sermos aperfeiçoados por Ele. Amém? A igreja da Galácia, Paulo escreve no capítulo 3, verso de número 1: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Versículo de número 2: deixem-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Paulo, ele faz questão de reafirmar o fundamento que ele havia lançado sobre a igreja. E à medida que os cristãos judeus iam se convertendo, agora esses cristãos que há muito tempo praticavam ou tinham como hábito as práticas judaizantes, estavam infiltrando ensinamentos na igreja que acrescentavam à obra do Calvário a ressurreição de Cristo e algo mais. Como se a salvação fosse uma obra não somente pela graça mediante a fé, mas também alcançada mediante alguns esforços próprios. Paulo faz questão de refutar, dizendo: não foi pelo Espírito que vocês creram no que ouviram? Vocês estão se esquecendo como é que vocês foram salvos. Por isso também a Éfeso Paulo escreve que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não é dom nosso, isso é algo que vem de Deus. Paulo refuta o legalismo religioso daquele contexto com a mensagem de graça. E nós precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. Primeiro, para que de modo pessoal não venhamos a pensar que nós temos alguma capacidade de fazer por merecer aquilo que Cristo fez por nós. A Bíblia fala que nós estávamos todos em pecado, destituídos da glória de Deus. O nosso ponto de destituição e de desgraça era tamanha que somente uma graça vinda do céu poderia nos salvar. Não haveria nada que o homem pudesse fazer para merecer o que Cristo fez por nós. E não há nada no nosso tempo agora que possamos fazer para merecer mais ou menos aquilo que Jesus fez por nós. Todos nós não merecíamos igualmente, mas Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não se apropriou disso pela fé está em desgraça, mas pela graça nós somos salvos. De maneira alguma tente acrescentar nada
a obra do Calvário. É diferente quando você entende que precisa corresponder a ela, mas não há nada que substitua o que Cristo fez por mim e por você. O presente é tão grande e é tão caro que nós não poderíamos comprar. Uma vida de suor humano não vale mais que uma gota do sangue de Jesus. Aleluia. A Bíblia afirma que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. A Bíblia também afirma que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Quando o Cordeiro Pascal vai na cruz, ele faz aquilo que durante milhares de anos o homem não foi capaz de fazer. Em um ato de entrega, Deus promove salvação para nós. Mas talvez isso seja claro para você, ao ponto de não ser uma dúvida pessoal. Contudo, meus irmãos, existem muitos contextos hoje em que irmãos, crentes, comunidades de fé são escravizadas por doutrinas legalistas. Existem hoje, inclusive, muitos pastores mal intencionados que prendem o povo em muitas coisas que nada tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós, como se o povo dependesse de algo além da graça e da fé em Cristo Jesus para ser salvo. No nosso tempo, isso tem sido traduzido, inclusive dentro de muitas igrejas brasileiras, em rituais judaizantes, com a intenção de roubar a centralidade de Cristo. Eu não estou falando nada contra uma cultura religiosa que inclusive cristãos, judeus, praticam por serem judeus. Eu estou falando de algo que ocupa o lugar de Cristo, como se precisássemos de qualquer outra coisa para sermos aceitos por Deus, a não ser o sangue de Jesus. Sabe qual que é o problema, meus irmãos, do legalismo hoje? É que muitas pessoas estão presas nele porque não leem a Bíblia, porque não entenderam ainda que Cristo Jesus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo. Nós já somos abençoados. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, essa é a afirmação de Paulo. Então, contudo, ele diz: não vos subjugueis novamente a um jugo de escravidão. Não sejam escravos daquilo que Jesus morreu para que vocês fossem libertos. Tem gente vendendo terreno no céu por aí, vendendo salvação, porque mantém sobre o seu próprio domínio um povo ignorante, que não lê a Bíblia. Isso deveria ser um confronto para nós. Você deveria buscar nas Escrituras tudo o que está sendo dito aqui nessa noite. Ficaria claro para você, se por acaso em algum momento algo que se contrapõe ao ensino bíblico fosse dito. Venha com a Bíblia para a igreja. Não venha apenas pronto para me ouvir. Venha com a palavra de Deus. Venha com a palavra a qual deve ser o trilho da sua fé. Por falta de instrução, entendimento e conhecimento, muitos têm caminhado com algemas, enquanto Cristo Jesus já pagou o preço para a nossa liberdade. Fique com isso. Nada que nós façamos substitui aquilo que Cristo fez por nós. Não precisamos de nada para acrescentar à obra dele. A obra do Calvário é suficiente, completa e definitiva. Tudo que fazemos hoje é em correspondência, porque entendemos que já foi feito. Não é para recebermos algo que não recebemos, mas porque já recebemos tudo. Aleluia! Uma igreja que tem Cristo como centro é uma igreja livre do legalismo religioso. Em continuidade, uma igreja que tem Cristo como centro é uma igreja também livre, não somente do legalismo religioso, mas do ativismo religioso, que por sua vez é o fazer sem se lembrar o porquê. O legalismo compõe um povo que faz para merecer. O ativismo denota a característica de um povo que faz sem se lembrar o porquê. Existe um texto em que Jesus, ele conta em Mateus no capítulo 7, a respeito do dia do juízo.
E ele fala que muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: afastem-se de mim, porque eu nunca os conheci. É bem verdade que esse texto fala a respeito de um povo que nunca conheceu o Senhor. Mas fica um alerta para que num tempo como hoje não caiamos no ativismo religioso, que muitas vezes nos promove uma agenda cheia de coisas para Deus, enquanto fazemos todas elas sem Ele, enquanto nos esquecemos do porquê fazemos o que fazemos. Meus irmãos, a vida na igreja é tão boa, sabe, eu de fato encontrei um ressignificado para a minha existência quando eu não somente criei em Cristo, mas porque criei em Cristo, fui enxertado numa comunidade de irmãos da fé. Porque esse tipo de ambiente afia quem eu sou, esse tipo de ambiente me faz promover o meu chamado, me faz me lembrar de quem eu sou, me faz me lembrar da minha identidade. Mas nós jamais podemos esquecer do porquê e para quem nós fazemos. Quando nós vemos a obra do Cristo ressurreto, entendemos que é tão grande, é tão boa, é tão maravilhosa, é tão incomparável, que é impossível ficar conosco só, impossível ficar com ela só para nós. Então o que a gente faz? A gente se envolve, e é para se envolver mesmo. Não existe a possibilidade de seguirmos Jesus biblicamente sem nos envolvermos em uma comunidade, porque o autor de Hebreus encoraja a todos a não deixarmos de nos reunir como igreja, especialmente nesse tempo em que o fim se aproxima. A gente também vê todos os discípulos que decidiram de forma pessoal corresponderem ao chamado de Jesus, caminhando de forma coletiva. O convite é pessoal, mas a caminhada é coletiva. Quando eles corresponderam ao convite de Jesus e olharam para o lado, tinha mais gente. A vida em Jesus, a vida como comunidade, é uma vida que Jesus nos provê, é uma vida que Jesus nos convida a viver. Contudo, meus irmãos, não era o que os discípulos faziam que mantinham os olhos deles brilhando. A promessa de Jesus para eles era de muito sofrimento, de perseguição. Eles só continuaram o trabalho porque os olhos deles estavam no propósito: Cristo Jesus no centro. Eu faço o que eu faço, eu gasto a minha vida, porque eu sei para que eu estou fazendo. Eu sei quem é que me chamou, eu sei quem é que vai adiante de mim, eu sei que Ele sofreu todas as coisas para que eu fosse abençoado em tudo. Então eu faço o que eu faço, me lembrando de para quem eu faço. E se não somos lembrados disso, cairemos num lugar onde nos cansaremos, onde entraremos num automático de fazer para Deus, se esquecendo de estar com Ele. Esse lugar de ativismo é um lugar ocupado por pessoas que de fato não valorizaram a vida de relacionamento com Deus como a sua primazia. Não tem como a gente derramar daquilo que a gente não está cheio. Se a gente não vive uma vida de intimidade com o Senhor, que nos reabastece do sentido pelo qual vivemos, nos esgotaremos na obra. É por isso que tem tantos pastores, irmãos, diáconos, ministros esgotados. Entraram num desequilíbrio, trocaram tempo de relacionamento por tempo de obra. Mas é impossível um homem que ora cair, porque quem ora vive de joelhos. Estando de joelhos nessa vida de relação com o Senhor, meus irmãos, é o lugar mais seguro, é o lugar onde nós somos alimentados de uma fonte eterna. Oh, aleluia! Essa fonte eterna nos preenche, nos faz transbordar. Então aquilo que fazemos é transbordo, porque não nos consome. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Vai custar a sua vida, mas não vai ser um peso. Vai custar todos os seus dias, mas não vai ser pesado, porque o fardo dele é leve. A cruz que eu carrego me lembra de alguém que pagou um alto preço para que hoje eu passasse por todo e qualquer desafio, fazendo tudo o que eu posso para o Senhor, mas me lembrando de o que é mais importante para mim, é quem Ele é.
Uma igreja a qual Cristo Jesus é o centro, é uma igreja que valoriza a presença, é uma igreja que não despreza a boa parte, é uma igreja como Maria, estava aos pés de Jesus, quebrando sobre Ele o mais precioso perfume, nardo puro, aquilo que ela tinha de mais valioso. Oh, meus irmãos, vai custar tudo. Seguir Jesus custa tudo. E ela estava derramando tudo que ela tinha, porque ela entendeu que a presença dele tem um valor que não se compara a nada que nós encontramos nesse mundo. Aleluia, aleluia. Talvez na vida de servidão ao seu Senhor, você não seja tão reconhecido quanto você talvez seria se vivesse uma vida segundo os seus planos, segundo as suas métricas de sucesso. Talvez você fique escondido por uma vida, mas se for escondido nele, vale a pena. Mais vale passar uma vida escondida em Cristo do que uma vida exposto sem Ele, fazendo na força do seu próprio braço. Uma igreja que tem Cristo como centro é uma igreja livre disso, porque faz se lembrando do propósito, faz se lembrando para quem e faz se lembrando do porquê. Número 3, uma igreja que tem Cristo Jesus como centro é uma igreja também livre do relativismo que assola o nosso tempo. O relativismo que por sua vez é fazer só até o ponto que me convém. No tempo onde tudo é subjetivo, onde tudo é relativo, é confrontador falar que Cristo é a verdade absoluta. Mas é isso que ele afirma. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, quando Jesus ele fala que Ele é a verdade, automaticamente Ele refuta todos os outros caminhos. Ele refuta qualquer outra verdade, porque Ele é a verdade absoluta. Num tempo como esse, isso soa como algo que faz os relativistas tremerem. Num tempo onde tudo é relativo, onde tudo é ideologia, dizer que existe uma verdade absoluta não convém. É ou não é? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você está comprometido apenas com seus próprios desejos, talvez você seja daqueles que buscam um texto bíblico para dizer o que você sente, para dizer o que você quer. Isso é relativizar as Escrituras. Isso é relativizar o compromisso bíblico que a igreja deveria ter com a palavra. Cristo Jesus não veio ao mundo para fazer a minha e a sua vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. A missão era nos alcançar, mas o objetivo primário era fazer a vontade de Deus Pai. Você está comigo ainda? Aleluia. Ele diz aqui em João no capítulo 6, versículo 38: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Jesus não veio para fazer nem a vontade dele, quem dirá a nossa. Quem nós pensamos que somos? Quando colocamos Jesus na parede, exigindo que Ele faça algo por nós, será que Ele já não fez tudo? Jesus não deve nada para nós, meus irmãos, nem atender às nossas vontades, porque a vida com Jesus não tem nada a ver com isso. Se o seu objetivo principal ao vir para a igreja é buscar algo que te agrade, é melhor você ir para o shopping e para o cinema no domingo. Lá você compra o seu agrado. Na cruz do Calvário, Cristo pagou o preço do agrado de Deus, não nosso. Aleluia. A vida com Jesus é uma vida que nos faz renunciar à nossa própria vontade. Não à toa, ao ensinar os seus discípulos a orarem, Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade.
Mas o que eu acho mais belo disso é que nessa relação com Cristo Jesus, as nossas vontades são moldadas, os nossos prazeres são trocados, aleluia. As nossas paixões, elas são substituídas. Quando nós somos encontrados nele, nós entendemos, meus irmãos, então que tudo aquilo que nós pensávamos que era bom, nem se compara a quem ele é. Quem segue Jesus morre para si mesmo, aleluia. Não faz sentido perseguirmos a Jesus, perseguirmos um toque dele, se não entregarmos para ele um lugar de governo na nossa vida. Ele não quer ser apenas o nosso Salvador, ele é digno do senhorio das nossas vidas. Amém? Você está comigo ainda? Glória a Deus. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. E o benefício de entender que ele é a verdade é que, à medida que nós somos encontrados nesse caminho com ele, nós entendemos, meus irmãos, então que não há vida que valha mais a pena do que essa. É verdade que encontraremos desafios. É verdade que não é fácil viver pelo que cremos enquanto lidamos com o que sentimos. Mas também é verdade que existe uma recompensa eterna. Uma recompensa que não é fruto dos nossos braços, mas uma recompensa que é digna de ter durante toda a nossa vida a nossa fé, que frutifica em ações, de acordo com o que dizemos crer. Amém? Uma igreja que tem Cristo como centro é uma igreja livre do relativismo. E para fechar, uma igreja que tem Cristo Jesus como centro também é uma igreja livre do consumismo religioso. Livre do legalismo religioso, livre do ativismo religioso, livre do relativismo religioso e livre também do consumismo religioso, que na prática diz que nós fazemos só até recebermos o que queremos. Em Deuteronômio, no capítulo 8, existe um encorajamento da parte do Senhor para que o povo não se esquecesse dele quando eles chegassem na terra prometida. Eu vou ler essa afirmação com você, a gente vai fechar nesse ponto. E eu oro, meus irmãos, especialmente num tempo onde estamos na maior metrópole da América Latina, onde muitos vêm para São Paulo, enviados por Deus muitas vezes, ou tendo Deus como centro da sua vida, mas acabam por se perder em meio às muitas coisas que a cidade tem a nos oferecer. Eu oro que estejamos com os nossos corações abertos, para que entendamos o propósito pelo qual nós estamos aqui, amém? Deuteronômio no capítulo 8, versículo de número 7, a Bíblia diz: pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar a Deus, o seu Senhor, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, os estatutos, os decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com o maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar:
conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uau! Lembrem-se do Senhor. Igreja United de São Paulo, lembrem-se do Senhor. Cristo é o centro de tudo que fazemos. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o alfa e o ômega. Lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do Senhor. Talvez o Senhor tenha te enriquecido de bênçãos, ou esteja prestes a fazer isso com você. No final, quando você tiver tudo o que você quer, não se esqueça de que Ele é tudo o que você precisa. Lembrem-se do Senhor. Não é sobre as bênçãos que Ele te promove hoje, é sobre tudo aquilo que Ele já te proveu na cruz. Quantas pessoas hoje buscam a Jesus apenas por aquilo que Ele tem a oferecer, e por isso param quando recebem, porque não entenderam que o melhor que há é Ele mesmo. Trocam as bênçãos de Deus, ou trocam o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Se esquecem do Deus abençoador. Antes de vir para São Paulo, me disseram que aqui era um cemitério de pastores, porque aqui muitos sucumbem às pressões da cidade, ou são seduzidos pelo que a cidade tem a oferecer, e abandonam seus ministérios. Eu me lembro como se fosse hoje, ouvindo essa afirmação de alguém. Da mesma forma, muitos chegaram aqui e se esqueceram do Deus que os enviou. Deixa eu te lembrar de uma coisa. É pecado não somente fazer coisas ruins, mas colocar qualquer coisa no lugar de Deus. É pecado não somente fazer coisas ruins, mas colocar inclusive qualquer coisa boa no lugar de Deus. Idolatria. Foi por isso que o povo pereceu no deserto. Foi por isso que todas as alianças que Deus estabeleceu com o homem foram quebradas. O homem colocou outras coisas no lugar de Deus. Mas que esses não sejamos nós nesse tempo. Muitas vezes nós somos tentados a trocar ou a idolatrar as bênçãos de Deus ao ponto de nos esquecermos dos Deus das bênçãos. O Deus das bênçãos, Ele é mais digno. Abraão foi testado nisso, quando ele recebe tudo aquilo que ele desejou, quando o sonho que Deus havia dado a ele se cumpre. Deus prova a Abraão: você é capaz de me devolver aquilo que eu te dei? Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Será que nós, meus irmãos, em um tempo como esse, em um tempo quando o sucesso é medido por aquilo que temos, onde a métrica de sucesso é o que possuímos, será que num tempo como esse, nós somos capazes de manter a nossa fé íntegra? Será que num tempo como esse nós somos capazes de manter o nosso coração devoto ao Senhor, sem colocar qualquer outra coisa no lugar dele? Num tempo como esse, lembremos-nos de que sucesso na vida com Cristo não é sobre o que você possui, mas sobre quem possui você. Você está comigo ainda? Cristo não é o meio para todas as coisas, Ele é o princípio e o fim de todas elas. Que a finalidade de tudo que você recebeu e de tudo que você vai receber na sua vida seja dar glória a Ele. Assim como o apóstolo Paulo fala, que tudo que façamos para a glória do Senhor. Aleluia. É por isso que ele mesmo também afirma que todas as coisas são insignificantes quando comparadas ao privilégio que é
conhecer a Cristo. Privilégio inestimável. Privilégio que, quando compreendido, faz com que todas as outras coisas se tornem menos que lixo, quando comparado ao privilégio de ser encontrado por Cristo e também ser encontrado nele. Essa afirmação de Paulo é categórica. Ele está dizendo o que ele quis dizer. Nada se compara ao privilégio inestimável de ter algo que teve que descer do céu. Nada nessa terra se compara a isso. Não permita que neste tempo nada substitua o lugar de devoção que só Cristo merece. Ele é o centro. Cristo sendo o centro nos livra de uma prática consumista religiosa, onde nós vamos adorar ao Senhor, onde nós viemos à igreja buscando aquilo que Deus tem a nos oferecer, buscando aquilo que nós pensamos que precisamos, além de Cristo. Se você se questiona se a adoração do culto foi boa ou não, isso mostra que você não adorou. Isso mostra que você não entendeu para quem ela é. Que venhamos aqui, meus irmãos, prontos a adorar o Senhor. Não tem nada que Ele venha nos oferecer nesse tempo que se compare a Ele ter oferecido a sua própria vida por nós. Ele é digno, amém? Ele é digno. Não se esqueça do Senhor. Quando as suas dispensas estiverem cheias, e elas estarão, amém. Porque Cristo Jesus veio para suprir todas as nossas necessidades. O problema está quando isso ocupa o lugar dele. O problema está quando as coisas se tornam o centro, quando aquilo que necessitamos se torna o centro. Enquanto Ele mesmo declara: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serem acrescentadas é uma promessa para aqueles que entendem que nele já possuem tudo. Se você canaliza a sua busca no ponto central da vida cristã, que é o reino de Deus, verás que na verdade nada te falta. E tudo aquilo que é necessidade, Ele prometeu que haveria de suprir. Amém? Glória a Deus. Diga para você mesmo: eu não sou o centro. Cristo é o centro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Embora os nossos desejos não sejam o centro, embora o Evangelho não seja sobre nós, embora o Evangelho não seja sobre os nossos sonhos, mas sobre os sonhos de Deus, embora tudo isso seja uma verdade, é tão bom não ser o centro, mas caminhar ao lado de quem é. É tão maravilhoso não ser o centro, mas saber que é incondicionalmente amado por quem é. É tão bom não ser o centro, mas saber que aquele que é o centro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, morreu por nós. O centro de todas as coisas, o alfa e o ômega, o propósito central de Deus, morreu por nós. Isso nos mostra o quanto somos incondicionalmente amados por Ele. Isso nos coloca também no lugar de entender o valor que temos para Deus. Nós temos valor para Ele. O Evangelho não é sobre nós. O objetivo de Cristo era fazer a vontade do Pai, mas a missão era morrer por nós. E quando nós entendemos isso, uau! O Criador dos céus e da terra, aquele que era antes do tempo existir, aquele a qual Deus fez todas as coisas estarem debaixo dos seus pés, veio na terra, caminhou em forma humana e morreu uma morte de cruz em meu lugar. Morreu para me salvar, morreu para me perdoar, morreu para me prover aquilo que com o meu braço eu jamais teria a capacidade de conquistar. Oh, meus irmãos, essa é a maior alegria. Não existe nada que se compare ao privilégio de ter a revelação do que Ele fez por nós. É nesse lugar que Cristo Jesus nos convida a estar e caminhar, com os olhos fixos nele,
Porque com os olhos fitos nele, nós entendemos quem somos. Entendendo quem Ele é, entendemos o porquê estamos aqui. Entendendo quem Ele é, o sentido da nossa história é ressignificado. Talvez você chegou até aqui com muitos traumas. Talvez a vida te fez pagar um preço muito caro enquanto você caminhou sem Ele. Mas quando você olha para o autor e consumador da sua fé, para o princípio e o fim de todas as coisas, você tem a oportunidade de nele ser enxertado numa videira verdadeira, de nele provar de uma fonte que te sacia eternamente, porque essa fonte é inesgotável. Provem, venha, entreguem sobre mim todo o fardo. Essa é a afirmação do Cristo para você nessa noite. Você não é o centro, mas eu morri para te alcançar. Você não é o centro, mas eu morri por você. Você não é o centro, mas na cruz do Calvário eu levei sobre mim todo o seu pecado, para que hoje você caminhasse comigo. Eu sou o Criador, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas existe uma notícia do Evangelho para você, de que nele você encontra descanso, repouso para a sua alma, um descanso eterno. Nele você recebe uma esperança eterna. Nele você pode crer que no amanhã você não perecerá, porque ainda que você morra, você viverá eternamente. Essa esperança eterna não se compara com nada que essa terra tem a nos oferecer. É por isso que essa mensagem precisou ser entregue por alguém que desceu do céu. Um dia o Criador cria o homem sem nenhum tipo de necessidade. Mesmo quando o homem opta pela desobediência, a Bíblia afirma em Apocalipse no capítulo 13 que o Cordeiro de Deus já estava morto desde antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa quando o pecado entrou. Ele já tinha provido uma solução: o Cristo. Talvez você olhe para si mesmo e fale: eu não mereço, não é para mim, porque olha para mim, eu não sou capaz de caminhar com Deus. É por isso mesmo que Deus se fez homem. É por isso mesmo que Ele levou sobre si o meu e o seu pecado, que era o que nos separava dEle, para que hoje o véu estivesse rasgado. Aquilo que nos separava de Deus foi aberto. Um novo caminho se fez, um caminho que só Cristo Jesus tem para nós. Deixa eu falar uma coisa, me ajuda aqui, por favor. Obrigado, Jesus, pelo ar-condicionado dessa casa em breve. Quando eu tento pregar mais arrumado, eu não consigo ficar até o fim. Sabe de uma coisa, meus irmãos, que muitas vezes é uma problemática? Se você olha para os princípios bíblicos, isola ele do contexto bíblico e aplica em outros contextos, tem um grande problema. É que a maioria deles vai funcionar. Isso pode ser um grande problema para muitos, porque pensam que os princípios bíblicos existem para encher o nosso bolso de dinheiro, porque estão aplicando e veem que funciona. Existe um grande problema quando você pega princípios bíblicos e aplica em um outro contexto, inclusive religioso, sobre autoridade espiritual, sobre honra, e você vê que funciona. O maior perigo, meus irmãos, não é a mentira descarada, mas é a verdade deturpada. Não faz sentido se Cristo não for o centro. O máximo que você vai obter aplicando princípios bíblicos em outros contextos é ver que esses princípios geram resultados momentâneos. Mas só existe um princípio que gera um resultado eterno: se apropriar da obra do Calvário,
pela graça, mediante a fé. Cristo Jesus assentado no centro da nossa vida. O caminho, a verdade, a vida. Quando ele afirma isso, ele refuta todos os outros. Ter Jesus como alguém familiar para você não muda o seu destino eterno. Somente tendo ele como seu Senhor te transporta de um império de trevas para um reino de luz. Não seja enganado. Não seja enganado. Jesus é digno, não apenas de uma prática ritualística do nosso domingo. Jesus é digno, não apenas da aplicação de alguns preceitos bíblicos em outros contextos da nossa vida. Jesus é digno de ser o Senhor, de estar assentado no trono do nosso coração. Talvez você tenha chegado aqui hoje, você esteja compreendendo que esse Jesus cultural, que talvez tenha sido familiar para você até aqui, ainda não é o Senhor da sua vida. Será que Ele é o centro? Se você percebe quaisquer uma dessas características problemáticas que denotam a descentralização de Cristo da nossa vida, é hora da gente se arrepender. É uma caminhada de aperfeiçoamento mesmo. Não se sinta condenado, sinta-se grato pela revelação ter chegado ao seu coração. Chegou a hora de você entregar tudo que talvez um dia você tenha entendido que é ter uma vida com Deus. É possível que você viva uma vida religiosa sem ter uma experiência espiritual com o Criador, mas é impossível conhecê-lo de fato, ser alcançado pela fé, entregar a sua vida a Ele e não entender que não há nada que se compare a isso. Fique de pé.